Tecnocast, o podcast do Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Emerson Alecrim. E eu sou o Felipe Ventura. Seguindo a tradição, todos os anos gravamos um Tecnocast listando o que aconteceu de melhor e de pior na tecnologia. E este ano também não é diferente, né? Vamos falar sobre os principais acontecimentos tecnológicos do ano de 2017. Aguenta aí que a gente já começa. Mas antes de começar a pauta, a gente tem um recado do nosso patrocinador. O Tecnoblog fechou uma parceria, vocês já sabem, né, com a AMD, que é uma empresa de marketing digital que trabalha com as maiores lojas online para oferecer as melhores promoções para os nossos ouvintes. Pois é, nesse mês de dezembro, eles separaram um cupom de desconto para você que está querendo comprar um jogo novo, um mouse, um HD externo ou qualquer outro gadget que estava na sua lista de desejos há um tempão. O cupom é de 20% de desconto para compras de até R$250 na Americanas.com. Olha aí, então corre lá, se você quiser aproveitar esse cupom, acessa emd.ag/tecnoblog e aproveita para comprar seu jogo novo. O link está na descrição deste Tecnocast. emd.ag/tecnoblog. Bom, o ano de 2017 já começou bastante polêmico, né? Aliás, separamos o episódio aqui entre acontecimentos e lançamentos. Então vamos começar pelos acontecimentos. E essa primeira empresa que vamos conversar aqui é uma empresa que há bastante tempo já está no noticiário, né? Envolvida em diversas polêmicas, diversos tipos de polêmicas, né? Vamos tentar fazer um resumão aqui do que deu errado com Uber, Riga. Então, o Uber tava no Tecnocast do ano passado, né? Mas no sentido de eles estavam se expandindo pelo Brasil e pelo mundo, né? Era uma empresa em franco crescimento, valia 69 bilhões de dólares e tudo. E nesse ano, especialmente no primeiro semestre, eles não saíram dos noticiários, mas eles não saíram por uma questão ruim, que foram as várias polêmicas que o serviço enfrentou. Então, logo no primeiro mês do ano, a gente teve uma campanha Delete Uber, 200 mil usuários que resolveram deletar as contas do Uber em uma semana, e era engraçado porque o Uber não tinha um sistema automatizado para deletar essas contas, então eles tiveram que desenvolver isso meio que às pressas, assim. E além disso, a gente teve várias denúncias de assédio sexual que foram apuradas e acabaram culminando na saída de altos executivos, né? Gente que cuidava de inteligência, cuidava de negócios, cuidava de expansão, gente que cuidava de comunicação, obviamente, né? Porque não tinha como aguentar isso. Era uma mulher, né, inclusive, que era responsável. Ou foram demitidos ou pediram demissão, porque a situação tava bem ruim. E no final das contas, o CEO, Travis Kalanick, renunciou ao cargo, né? Deixa só fazer um parêntese, né? Pra quem não acompanhou, eu falei que era uma mulher que fazia a comunicação da empresa, e dei risada, porque a ironia é que muita gente se envolveu em casos de escândalos, de assédio, né? Então, o pior de tudo é que ainda era uma mulher que tinha que defender os caras que estavam lá assediando, né? Sim. Quem quiser entender a história mais profundamente também pode voltar e ouvir o Tecnocast 68, o futuro dos apps de transporte, que a gente falou também sobre essas questões do Uber lá. Você sabe que a ficha foi cair pra mim com relação ao Uber mais ou menos ali em fevereiro, março, quando teve aquele escândalo do Travis com aquele motorista que reclamou com ele no carro dele, que o Travis fez uma corrida com esse cara, e ele sabia que o Travis era o chefão do Uber e falou: olha, você tá fazendo umas mudanças aqui e não tá legal, tá prejudicando a gente, os valores estão caindo e tudo mais. E o Travis, em vez de sei lá, pelo menos ouvir atentamente, prometer mudanças, pelo menos para escapar logo do cara, ele começou a discutir. E isso não é uma atitude que a gente espera de um cara com cargo tão alto, né? A gente sempre pensa no cliente como usuário
do serviço do Uber, mas o motorista também acaba sendo um usuário, né? Então é uma relação de cliente com prestador de serviço. Então você espera que todos os níveis dentro da empresa tratem você bem quando você está na condição de usuário. E o Travis, eu não sei se ele estava numa semana ruim, com muita pressão por causa de todos os escândalos, mas ele discutiu com esse cara e o cara gravou, né? Ele tinha uma câmera no carro dele, ele gravou essa conversa, depois essa conversa acabou sendo divulgada. Parecia que ele era muito arrogante ou que não tinha controle emocional, sabe? Coisas que você não espera de um cara que é CEO. Porque o Uber vinha realmente de um histórico de empresa disruptiva, de empresa que ia revolucionar o mercado, e de repente o ano de 2016 começa a terminar, e aí entra 2017, uma série de escândalos um atrás do outro, mas eu falava, não, deve ser algo meio temporário, são aqueles altos e baixos que qualquer empresa enfrenta, mas aí começou um efeito dominó, e quando chegou nesse episódio é que eu percebi que o negócio era realmente sério, sabe, que a empresa estava numa crise que não teria fim. A situação hoje já está um pouquinho melhor, né, porque houve várias mudanças na empresa, mas ainda tem aquele clima carregado, sabe, em torno do Uber, tanto em termos de serviço, de qualidade de serviço, quanto nos aspectos relativos à gerência da empresa, né, ao alto escalão. O Travis parecia que ele estava muito crente na estratégia do Uber, né, nessa época a reclamação do motorista é que eles estavam ganhando muito pouco com as corridas, e aí até uma questão também de mercado, né, de competição, porque o Lyft lá nos Estados Unidos chegou muito agressivo, né, com preços muito baixos, e o Uber foi obrigado a lançar categorias para concorrer e pensar em formas de baixar as tarifas, mas a porcentagem que o Uber come também das tarifas, né, do que ele pega dos motoristas também é alta. Tinha muita gente colocando a vida em ser motorista do Uber, né, era a profissão, sinônimo de profissão do futuro até o começo de 2017, que você vai lá, compra o seu carro, faz o seu horário e, enfim, é feliz, né. Durante o ano a gente viu que esse excesso de competição também, apesar de beneficiar o usuário, né, que tem várias opções aí para pegar um táxi, né, um carro de aluguel, sei lá o nome que vão chamar isso aí, acaba sendo ruim para o motorista, porque essa competição exagerada também fez com que muita gente entrasse aí numa enrascada, né? Tá financiando carro, tá vendendo propriedade para comprar carro, porque tudo bem, é uma profissão garantida. Enfim, acho que foi essa reclamação que o motorista levou pro Travis e acho que também era um momento que ele estava sob muita pressão por conta de outros escândalos e acabou falando pro cara que tem gente que gosta de culpar os outros pelos próprios problemas, né? Então, tipo, realmente não foi a melhor forma de lidar com a situação ali. E claro que mesmo trocando o CEO, ainda continuaram surgindo algumas coisas. Então, aliás, no dia que trocaram o CEO, né, o novo CEO foi anunciado, 3 horas depois que eu escrevi da notícia do novo CEO, apareceu uma investigação contra o Uber sobre um suposto envolvimento no esquema internacional de propina, que viola as leis americanas. Além disso, o Uber perdeu a licença para operar em Londres, né? Ela venceu, não foi renovada, está em discussão ainda. E o Uber, a gente descobriu que o Uber pagou hackers para encobrir roubo de dados de 57 milhões de usuários. Ou seja, acho que não poderia ser pior, né? Não foi o Uber que estava roubando também, comprando informação da concorrência? Sim. Nossa, que ano. Que ano? Não, e o engraçado é que essa informação do ataque hacker aí surgiu numa época que parecia que a nuvem negra pairando sobre o Uber estava se dissipando, né? Surge a informação de que eles guardaram esse ataque por muito tempo e aí o novo CEO, o Dara, que não vou pronunciar o sobrenome, já sabia, rolou toda aquela pressão de que ele já sabia do vazamento há meses e como ele é o representante máximo da empresa, ele deveria ter pelo menos contactado as autoridades e tudo mais. Tem leis nos Estados Unidos que falam isso, né? Que as empresas são obrigadas a relatar esse tipo de ataque, esse tipo de vazamento de dados e, bom, ficou aquela impressão de que ele só estava agindo agora porque ele chegou depois da empresa, muito tempo depois do ataque, mas na verdade parece que logo quando ele entrou, ele já foi informado disso, então parece que ele demorou para tomar uma providência sobre isso. Então, quer dizer, mesmo mudando de chefia, mesmo mudando tendo uma dança das cadeiras dentro do Uber, os problemas continuaram. Vamos ver como é que eles vão sobreviver em 2018, né? E o Bitcoin, hein, gente? Já estão ricos aí? Eu vendi.
Eu tô fora. Você não tá vendendo casa pra comprar Bitcoin? Vendendo casa pra comprar Bitcoin? Olha, eu até pensei, viu? Porque pensa só, se eu tivesse investido 200 mil, eu teria hoje, tipo, 5 milhões, cara. É um negócio do século. Qual vai ser a próxima oportunidade? Não vai rolar. Eu já Caras, perdi... Inclusive, eu queria aproveitar a oportunidade e falar pra vocês que eu tô participando de um programa aqui que oferece rentabilidade de 5% a hora. Nossa. Então, olha, é imperdível. E se vocês entrarem e indicarem mais gente, vocês também vão ganhar bônus. Opa. Eu não perderia se fosse vocês. 5% a hora. Em uma semana você ultrapassa o PIB mundial somado. Só nesse rendimento aí. E se a gente for indicado, a gente também ganha bônus? Sim, e as indicações também. Ou seja, se vocês indicados indicarem mais gente, vocês também ganham bônus. Não tem como dar errado isso. Bom, mas falando sério aqui, esse ano foi definitivamente o ano da Bitcoin, né? O ano onde a moeda ganhou muita visibilidade. Cada dia que passa, eu acredito menos nas coisas que eu estou vendo. É difícil de acreditar, mas já tem gente negociando Bitcoin no metrô, já tem panfletos oferecendo Bitcoin pelas ruas de São Paulo. Enfim, Jornal Nacional, tá todo mundo falando de Bitcoin e tá todo mundo comprando Bitcoin, fazendo alguma coisa com Bitcoin. Quando começou o ano, se eu não me engano, a cotação estava em torno de $900. E hoje, no momento dessa gravação, tá 18 mil e poucos dólares. Chegou a 19 mil, então... alguns dias. Então é bizarra a valorização dessa criptomoeda. Então cada vez mais várias pessoas acreditando que uma enorme bolha está se formando e que alguma coisa pode acontecer. Se você quiser saber mais sobre Bitcoin, se vale a pena, se não vale a pena, ouça o Tecnocast 71, onde a gente fala se vale a pena, né, investir em Bitcoin. Acho que é importante a gente saber separar sempre o que é um ativo de investimento da tecnologia blockchain, que é muito mais do que Bitcoin, e do lance da moeda do futuro, porque muita gente está comprando cegamente porque é a moeda do futuro e só vai valorizar. Então, né, vamos tomar cuidado aí. Então, o resumo do podcast é que não vale a pena, mas se você quiser arriscar alguma coisa, só não vende sua casa, pelo amor de Deus. Não, no podcast, vamos ser justos, a gente não falou que sim e a gente não falou que não. É que assim, a gente apresenta os riscos e fica por sua conta decidir se vale ou não a pena investir. O que tem muita gente brava com a gente é porque o pessoal vem e fala assim, lógico que vale a pena, onde você conseguiria ter ganhado, sei lá, 200% em 2 meses, que foi o que eu ganhei, olha aqui o tanto que eu ganhei. E cara, isso não é argumento de que vale a pena ou não investir num ativo. Pode ser simplesmente uma loteria, você deu sorte, ganhou na loteria, não significa que você vai ganhar de novo amanhã, né? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então assim, é um ativo de risco, você quer investir, eu diria, não entre com mais do que 1 ou 1,5% do seu patrimônio, no máximo, de todos os seus investimentos, mas você pode investir à vontade, desde que você esteja ciente dos riscos. Isso que é importante. E eu fiz a brincadeira aqui da pirâmide agora há pouco, mas é porque eu acho que esse ano, sei lá, umas 10 pessoas me perguntaram se valia a pena entrar em algum esquema do tipo, sabe? Gente Nossa, que não. Semana passada minha mãe perguntou o que era Bitcoin. Aí eu comecei a ficar preocupado. Então, no meu caso foram pessoas leigas, inclusive para assuntos mais básicos, tipo, pessoas que mal sabiam usar smartphones perguntando de Bitcoin. E aí eu perguntava pra elas, mas o que ofereceram pra você? Aí ela descrevia um esquema de pirâmide. Olha, eu entro com tanto dinheiro, e aí eu vou ter tantos % de rendimento por mês, se eu indicar mais gente eu ganho bônus e etc. Um esquema clássico de pirâmide, só que com tema renovado, né? Foi tão frequente isso que eu fiquei assustado, porque o número de pessoas que cai é sempre muito grande. Essa promessa de dinheiro fácil, por mais que as pessoas fiquem desconfiadas, ela é muito tentadora. Então você vê que as pessoas já ficavam desconfiadas, porque afinal de contas elas estavam perguntando se era seguro, mas no fundo, eu acho que elas queriam que eu falasse, não, pode ir lá que é seguro mesmo, que você realmente vai ganhar tudo isso e etc. Só que não é bem assim, né? A gente teve até um caso bem clássico aqui no Brasil, que foi o da moeda entre aspas, né? Cryptacoin, que na verdade era um esquema de pirâmide. Essa Cryptacoin era uma moeda falsa, uma criptomoeda falsa, e eles conseguiram arrecadar só no Distrito Federal e Goiás cerca de 250 milhões com esse esquema. Óbvio que a pirâmide caiu, né? Chega uma hora que a pirâmide estoura e um monte de gente que investiu até vendeu carro, vendeu casa, fez empréstimo em banco, ficou no prejuízo e os donos sumiram, né? Então realmente é preciso ficar esperto em todos os sentidos, não só se vale a pena realmente investir no Bitcoin ou em outras criptomoedas, mas investir de verdade, procurando uma carteira e tudo mais. E também
também em relação a esses esquemas que existem aos montes, e não é só no Brasil, né? Não é porque de repente você viu uma proposta que veio lá dos Estados Unidos, lá da Inglaterra, que o negócio é seguro. Não é, né? Tem golpista em todos os cantos do mundo e muita gente tá saindo no prejuízo, em alguns casos até de maneira bem grave, né? Gente que ficou praticamente falida por conta desses golpes. Então, muita atenção sempre. Promessa de dinheiro fácil é uma promessa geralmente fraudulenta. Tem que ficar esperto aí. E também foi um assunto que a gente discutiu no Tecnocast anterior sobre mineração de criptomoedas no navegador. Tem alguns sites que decidiram adotar esse minerador que fica escondido no código, que usa o processador, o seu processador do computador ou do smartphone para minerar criptomoedas, para conseguir dinheiro e ver se isso é uma alternativa viável a anúncios, que atualmente são o que sustenta a maioria dos sites. E como a gente discutiu no Tecnocast, esse é um ponto muito polêmico, porque a maioria das pessoas não estava sendo avisada de que estava minerando criptomoedas para um site, e tem alguns sites que, mesmo quando você fecha a aba, continua usando os recursos do seu computador, porque ele abre uma aba bem escondida ali no canto da tela. Além disso, todo mundo descobriu esse ano, né, o que significa ransomware. Acho que foi um assunto que ele durou pouco tempo, né, relativamente. Bitcoin foi o ano todo, Uber foi o primeiro semestre todo. Ransomware foi ali lá pra maio, junho, mas foi um estrago muito grande, né, foi um baque, assim. As primeiras informações eram de que um ransomware tinha atacado a Telefônica na Espanha e as máquinas, todas as máquinas da empresa tinham sido infectadas. E, inclusive, aliás, ransomware, vamos explicar, é um malware que criptografa seus arquivos e pede um resgate. E em 2017, o resgate não poderia ser nada diferente do que Bitcoin. Então, exatamente, o WannaCry, ele pedia resgate em Bitcoin. Isso infectou a Telefônica da Espanha, chegou a infectar algumas empresas no Brasil, acho que foram mais de 70 países que foram infectados. Teve empresas no Brasil que pararam, né, mandaram todo mundo desligar as máquinas, porque ele se espalhava pela rede, né, ele usava uma brecha no Windows, né, que permitia esse espalhamento muito rápido. Foi uma coisa que durou, assim, 1 mês, 2 meses, mas a gente viu umas coisas, por exemplo, o Windows XP ganhou autorização de segurança para proteger contra ransomware. O engraçado é que, além de todo o prejuízo que esse malware gerou, teve umas discussões de background, né, por exemplo, a Microsoft reclamando que os governos, autoridades, enfim, deveriam reportar quando descobrissem problemas de segurança nos softwares, porque parece que essa história toda do WannaCry começou quando, de alguma forma, capturaram umas ferramentas da NSA, né, da Agência de Segurança dos Estados Unidos. Aliás, segurança não, como é que é mesmo? Agência Nacional. Agência de Segurança Nacional. A agência que espiona todos nós, né? Bom, enfim, parece que eles descobriram que, de alguma forma, eles acessaram umas ferramentas da NSA que explora falhas no Windows, e só que assim, a NSA ficou na dela porque provavelmente ela usava essas brechas no Windows pra espionar, que é o que ela faz de melhor. Então, de alguma forma, essas ferramentas vazaram e deram espaço aí para desenvolverem o WannaCry. Então, quer dizer, teve todo esse prejuízo que o pessoal teve com os computadores sequestrados e tudo mais, e essa discussão de pano de fundo. E mais recentemente, hoje, no dia da gravação desse episódio, surgiu a informação de que os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, oficialmente reconheceu o governo da Coreia do Norte como responsável por esse ataque do WannaCry. O ataque teria sido conduzido, na verdade, por um grupo de hackers que tem ligação com a Coreia do Norte. Bom, só que aí tá aquela coisa, né? Eles falaram, a gente tem evidências de que realmente a Coreia do Norte tá por trás disso, só que até agora, pelo menos até o fechamento desse episódio aqui, eles não apresentaram nenhuma prova concreta. Né? Então, é uma mistura de guerra política com prejuízo financeiro, gente chateada nos bastidores da Microsoft porque não foi avisada dos bugs, enfim, é uma confusão que, pelo amor de Deus. Lembrando que, em outubro, o Reino Unido já tinha acusado a Coreia do Norte de estar por trás do WannaCry. Então, são 2 grandes países já falando que a Coreia do Norte tem um pezinho aí. Teve um cara que mereceu a gente falar um bloco só sobre ele, que
que é o Elon Musk. Porque o Elon Musk, tava falando com o Riga antes de começar a gravação, né? Tem empresário, tem fundador que você fala o nome dele e você lembra de alguns produtos específicos, tipo Steve Jobs com iPhone, por exemplo. Agora, Elon Musk, ele faz tanta coisa diferente, ele se dedica a tantas empresas diferentes que ele tem aparecido muito no noticiário esse ano, né? Ele comanda várias empresas, a maioria não está comercialmente ativa ainda, né? São empresas que estão levantando capital para chegar ainda nos seus propósitos que são megalomaníacos, mas enfim, dá pra gente citar muita coisa aqui pelas quais o Elon Musk apareceu no noticiário esse ano. Uma delas foi a questão da IA. O Elon Musk, ironicamente, todo mundo que fala de tecnologia, que fala de inteligência artificial, costuma tirar sarro quando alguém levanta a bandeira do Exterminador do Futuro, né? De que a IA vai tomar o mundo se a gente não tomar cuidado e tal. Mas o Elon Musk apareceu muitas vezes no noticiário esse ano falando que a gente precisa tomar cuidado com a IA, senão vai dar merda, né? Foi bem interessante porque ele falou que a inteligência artificial gera um risco enorme pro surgimento da Terceira Guerra Mundial. Aí você já pensa, pô, é mais um maluco que tá assistindo televisão demais, que só fica o dia inteiro na Netflix e tal. Aí de repente você lembra que o Elon Musk é o cara que tá por trás da Tesla, da SpaceX, da Solar City, quer dizer, é um cara que tem um histórico de fazer coisas que parecem de ficção, né? Então, aí todo mundo já meio que olha, peraí, vamos realmente ver o que esse cara tá falando, porque se é ele que tá dizendo isso, ele pode estar errado, mas tem algum sentido. E ele avisava que, olha, essa coisa de IA tá sendo bastante noticiada porque o Google tá trabalhando com isso, a Microsoft, a Apple, a Amazon. Aí ele cita, só que os nossos inimigos, né, ele não usou exatamente essas palavras, mas é o que ele quis dizer, os nossos inimigos, tipo Rússia, talvez até a Coreia do Norte, eles estão trabalhando com isso, né? China, ele também dizia China, né? Embora a China não seja exatamente uma inimiga, mas não é amiga também dos Estados Unidos, né? Então, ele fala, olha, tá todo mundo trabalhando com IA e de repente a Terceira Guerra Mundial vai ser isso, né? Um monte de IA competindo pra ver qual que é superior e de repente numa dessas aí o bicho pega pra valer, né? É um ponto de vista que é interessante porque a gente não para pensar sobre isso, né? Até o momento a gente tá vendo só os pontos positivos da IA e os pontos negativos a gente encara como uma coisa da ficção, né? De um risco que é no mesmos moldes do Exterminador do Futuro. Eu não sei, eu acho que a gente para pensar sobre isso sim, até pela questão da ficção científica, né? A gente já tá bem abastecido de ideias de como dar errado uma IA. Mas a questão é que muitas vezes o pessoal que tá desenvolvendo essas tecnologias, os caras que são muito crânios, eles podem ter essa sensação de que eles têm controle sobre o trabalho deles, né? Sobre o que eles estão desenvolvendo ali. E é justamente por isso que a gente tem visto no noticiário, não só o Elon Musk, né? Mas algumas outras pessoas também, ditando regras e propondo algumas regras para que o mercado siga e evite alguma catástrofe nos próximos anos. É porque é uma coisa que realmente é interessante observar, porque assim, a IA prevê um cenário em que aquela função específica daquele algoritmo vai funcionar de uma maneira excepcional, ou seja, tudo vai ser perfeito, o algoritmo vai aprendendo e tudo mais, só que sempre tem uma situação ou outra que não é prevista. A gente pode pegar como exemplo a indústria da aviação. Vários acidentes de avião aconteceram por alguma falha de projeto que na verdade só era uma falha porque não foi prevista. Por aí a gente percebe que esse mercado, essa indústria da IA tá um pouco verde ainda. Bom, pelo menos na mídia, né? As impressões são sempre mais positivas do que negativas, mas a gente precisa olhar com mais critério para as coisas negativas para tentar prever cenários perigosos, né? E eu acho que é esse alerta que o Elon Musk trata de trazer, porque, por exemplo, ele confrontou o Mark Zuckerberg, né? O Mark Zuckerberg, né? Pô, o Facebook tá lá fazendo um monte de IA para isso e para aquilo, não sei o quê, e o cara todo empolgado, né? Falando, a gente tá com isso, esse projeto vai fazer isso, não sei o quê, e o Elon Musk falou, olha, tá, mas não é bem assim, né? Você tá com uma visão otimista demais e é bom, é prudente olhar um pouco a perspectiva mais realista. A perspectiva realista tem riscos, né? Agora, quais? Aí precisa simular, precisa estudar mais o assunto, precisa fazer mais testes, enfim, né? Mas é claro que Elon Musk não é só inteligência artificial, né? Ele tem uns projetos muito legais. Tem SpaceX, tem a Boring Company, que apesar do nome é muito legal. Não tem nada de boring. Tem o Hyperloop. O que eu acho mais bacana de todos os projetos dele é a SpaceX. Eu não sei se isso é viável, mas vindo do Elon Musk eu acredito um pouquinho. Eles querem usar foguetes
foguetes, sabe? Foguete que vai pra Lua. Então, pra fazer viagens intercontinentais de meia hora. Cara, uma das minhas maiores tristezas de ter nascido na década errada é nunca ter voado no Concorde. Pô, seria muito legal, principalmente mandar um terraplanista pra voar de Concorde, pra ele ver a curvatura da Terra. Seria sensacional, cara. Não, mas é porque eles colocaram lente-olho de peixe na janela do Concorde, por isso. Ah, verdade. Essa ideia de fazer as viagens intercontinentais em meia hora é uma coisa bem ambiciosa. Eu acho que a gente perderia mais tempo indo pra plataforma de lançamento do foguete, né, do que viajando em si. Então isso também acaba atrasando um pouco a viagem. Mas é uma coisa muito ambiciosa, até porque do jeito que as coisas são hoje, pra lançar um foguete, você emite muitos poluentes, né? Então você imagina isso funcionando comercialmente, como funciona um avião hoje em dia, né? A poluição seria imensa. Então a gente teria que ter outras formas de fazer esse foguete voar sem poluir tanto. É uma questão pro Elon Musk resolver nos próximos anos aí. Além disso, tem mais 2 projetos, né, que estão saindo do papel. O Riga citou a The Boring Company, que é a ideia do Musk de construir túneis subterrâneos que passem embaixo de cidades, onde os carros podem entrar nesses túneis e se movimentar em velocidade máxima, sem ter problema de sinaleiro, essas coisas. E a segunda, que é a Hyperloop, que saiu uma notícia, inclusive agora, esse final de semana, que o Richard Branson se associou à companhia, ele está investindo uma grana da Virgin na empresa. Então agora a empresa se chama Virgin Hyperloop One, que inclusive conseguiu bater um recorde de velocidade agora, 240 milhas por hora, né? Isso aí, 387 km por hora. Mas ainda em fase de testes, né, lá no deserto e tal, quero ver quando isso chegar. Que inclusive tem um projeto para trazer isso pro Brasil já, né? É só umas conversas, assim. Eu sei que uma das empresas que trabalha com Hyperloop, que é um projeto aberto, né? Então, a SpaceX trabalha com isso, a Virgin Hyperloop One também, e tem outra que é a HTT, Hyperloop Transportes, alguma coisa. E essa que conversou com a mídia brasileira e falou que tinha alguma ideia de trazer o projeto para o Brasil, e aí levantou a ideia de uma ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro, que seria uma versão modernizada do Aerotrem. É. Ou do trem-bala que não saiu, né? Pois é. Aquele que ia tá pronto na Copa. De 2018? E ainda não, né, na verdade. Seguindo em frente com os fatos aqui, se tem uma coisa que define o ano de 2017, são os stories, né? Se teve um recurso que todo mundo lançou esse ano, foi o recurso de stories. Cara, eu fico me perguntando por que a Snap não vendeu o Snapchat pro Facebook e deixava a gente livre desse negócio. Porque foi tudo uma vingança, cara. Mas aí que tá a parte interessante, né? O Stories começou sendo um aplicativo, que era, na verdade, o Snapchat. Sim. E depois ele se transformou num formato, não é mais um app, né? Hoje em dia, todo mundo, até o Netflix tá testando Stories dentro pra anunciar séries novas e tal. Então acabou virando um formato que faz sentido ter em qualquer tipo de rede social. O pessoal foi meio pego de surpresa quando a gente falou que o Skype adotou as stories, porque parecia uma piada, uma brincadeira de 1º de abril, porque como uma ferramenta geralmente usada às vezes é corporativa e tal, e imaginou, pra que tem stories aqui? Mas tem. Mesma coisa quando entrou no Facebook Messenger e as pessoas ficaram, sabe, que isso? Pra que isso? Toda foto que eu envio agora para os meus amigos, para meus contatos, eles sugerem, coloca no stories também do aplicativo, e as pessoas ficaram meio pegas de surpresa, pra que tem stories em tanto lugar. Mas apesar dessa reação inicial negativa, muitas pessoas estão usando os stories atualmente. O Instagram tem 300 milhões de pessoas usando os stories, muito mais do que a base inteira do Snapchat. Até mesmo o WhatsApp tem 300 milhões de usuários mensais. Só na parte de stories, né, eles têm mais de 1 bilhão de usuários por dia. E o Facebook vem tentando dar um gás pro stories específico da rede social, né, do Facebook Stories, e acabou fazendo uma união com o Messenger. Então, se você põe a sua história no Facebook, ela aparece no Messenger também. E no Instagram também, se você coloca agora, dá pra você replicar dentro do Facebook. Eu deixei ativado por padrão, mas assim, é curioso como eu tenho mais pessoas no Facebook do que no Instagram. Eu tenho 10 vezes mais visualizações de stories no Instagram do que no Facebook. Então não é nem questão de ter gente usando pra postar, é questão de
que ninguém olha dentro do Facebook, né? Pouquíssima gente olha. Ó, eu abri minha página do Facebook agora e tem 5 stories. Eu tenho quase 500 contatos. Quer dizer, de 500 para 5. Agora eu abro o Instagram aqui, meu Deus do céu, você fica perdido na quantidade de stories que tem. É, o Instagram realmente virou o substituto do Snapchat para a maioria. Bom, a gente fez um Tecnocast já especificamente sobre plágio, na verdade, né? Mas foi baseado nessa história do Facebook copiando o Snapchat. Se você quiser ouvir, é o Tecnocast 65. Qual é o limite do plágio? E para fechar aqui esse bloco de acontecimentos de 2017, reservamos para a última posição as fintechs. Muitos anúncios envolvendo fintechs aqui no Brasil, né? Pois é, no ano passado a gente falou delas, elas estavam crescendo e esse ano elas meio que se consolidaram, né? E tá surgindo várias alternativas às fintechs consolidadas. Então, bancões querendo copiar a estratégia de fintechs. Então, por exemplo, um tema muito popular esse ano foram os bancos virtuais, né? Os bancos que não têm agência, que são totalmente digitais. O Nubank lançou uma conta que não é uma conta corrente, né? É simplesmente uma conta digital de movimentação. Além disso, o Inter, que antes era Intermedium, né? Esse ano o nome simplificou, também cresceu muito por causa disso, e até o Bradesco, aquele banco super tradicional, grande, etc., foi lá e lançou um banco Next, que você acessa a página, você acha que você tá num site de memes, porque é um troço totalmente, com uma linguagem muito, extremamente jovem, né, com várias gírias e tal, muitos topzera. Putz, cara, que vergonha. Mas talvez funcione, né, não sei. E claro, cartões de crédito, né, que são mais fáceis de lançar do que uma conta corrente, uma conta bancária, também surgiram aos montes. Então, o Digio já existia, né? Ele é o principal concorrente do Nubank hoje. Além disso, o Trig, que é um cartão que promete dar cashback, enfim, que também chamou atenção no noticiário. E até o Itaú foi lá, então, legal. Esse negócio de anuidade zero parece que funciona, né? Vamos lançar um cartão com anuidade zero? Vamos! Então foi lá lançar um Credit Card Zero. É que diferente da conta que tem anuidade zero, o cartão com anuidade zero, você ganha muito dinheiro com o pagamento da como é que chama? A mínima lá da fatura? Pagamento mínimo, crédito rotativo? É, porque você entra no crédito rotativo, né? Então, acho que é muito mais fácil de você fazer dinheiro com o cartão, mesmo sem ter anuidade, do que fazer com uma conta digital, que é o que eles tinham antes, né? Que você não precisava pagar tarifa nenhuma. Isso vem também do fato de que muitas pessoas pedem, né, cartões do Nubank, acho que estavam em 13 milhões de pedidos, alguma coisa assim, e elas não são aceitas no Nubank, né, os critérios não são muito claros, o pessoal reclama, eu tenho o nome limpo e tal, eu sempre paguei minhas contas em dia, não foi aprovado, aí meu amigo que tem nome sujo foi aprovado, e aí fica essa questão, né, e tal, e as outras opções surgiram pra tentar pegar esse mercado que o Nubank não tá pegando, né, o Credit Card Zero, uma das características do release é que eles ofereciam um limite mínimo. Todo mundo que pedir vai ter um limite mínimo de R$1.000. E uma das coisas mais reclamadas no Nubank é justamente o limite de crédito, né? Porque dar crédito é um risco para a empresa, né? E para uma empresa pequena, isso acaba sendo bastante complicado. E falando em conta digital, vários bancos que ofereciam conta digital desistiram, né? A gente tinha aí conta do Itaú, tinha a Digiconta do Bradesco e tinha o Banco do Brasil, que se chamava BB Conta Digital. O nome mais criativo de todos. E eles deixaram de ser oferecidos justamente nesse ano que tem bastante gente investindo nisso, né? Com cartão de crédito sem mensalidade, bancos crescendo porque estão oferecendo contas sem mensalidade. E uma coisa que, nossa, as pessoas ainda confundem muito, então vamos esclarecer. Conta digital é uma modalidade do Banco Central, essas 3 contas que eu falei, do Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, enfim, que tinham DOC, TED ilimitado, que você não tinha atendimento na agência e não tinha mensalidade. Isso é uma conta digital. Uma conta de serviços essenciais é uma conta que todos os bancos de varejo têm que oferecer, todos os bancos, ela não tem mensalidade, porém ela também não tem nada. Então, quer fazer um DOC? Você paga. Você pode fazer até 4 saques por mês, normal, depois você paga. Quer, sei lá, receber um aviso por SMS, você paga. Enfim, tudo é cobrado à parte, né? Então, conta digital é um negócio muito legal que os bancões ofereciam e esse ano todo mundo resolveu parar de oferecer. Muito triste. Cara, essa coisa de confundir conta digital com essencial quase me fez infartar esse ano, porque muita gente confunde mesmo. E aí você vai explicar que é serviço essencial, o banco
tem que oferecer essa pessoa. Porque o serviço essencial, para muita gente, ele dá conta, porque ele oferece, se não me engano, 4 saques mensais gratuitos, 2 transferências entre contas no mesmo banco e um talão de cheques, enfim, e um cartão de débito também. Talão de cheques, opa! Aí, a conta digital, inclusive, não oferecia talão de cheques. Pois Olha é, aí, aliás, talão de cheque é uma coisa que eu acho que poderia já parar de existir, mas enfim, né, opinião minha. Mas enfim, tem o serviço digital que é esse pacote bem básico mesmo, que é gratuito, os bancos têm que oferecer, só que aí as pessoas, aí você explicar isso e alguém falava, não, mas tem o e-conta, tem não sei o que, eu falava, mas esses serviços, eles são gratuitos, eles são digitais, só que eles não são desse pacote de serviços essenciais gratuitos, então você tem que ir no banco e conversar com o gerente lá direitinho, porque se o cara não quiser abrir um serviço essencial pra você, aí sei lá, procura o Banco Central, reclama no Procon, enfim, mas é um serviço obrigatório, já e-conta não, quer dizer, quando existia, né? O banco ainda tem a opção ele não é obrigado a aceitar você como cliente, então já é outra história, mas o pessoal ainda confunde bastante, assim. Eu acho até que é natural essa confusão, porque obviamente que os bancos não fazem questão nenhuma de divulgar os serviços essenciais, pelo menos abertamente, né? Você vai achar alguma informação em algum link bem escondido dentro da página do banco, e se você fala com o gerente, geralmente só quando você ameaça, fala, então eu vou procurar o Banco Central, que o cara começa a fazer o que você quer, né? Bom, como a gente fez no ano passado, a gente dividiu em fatos e lançamentos, então vamos para os lançamentos. Acho que nenhum console foi mais comentado, nenhuma empresa ressurgiu tanto como a Nintendo esse ano, né? A gente gostou do Nintendo Switch no ano passado, parece legal, né? Um console portátil, híbrido, que você pode colocar na mesa, você pode levar para qualquer lugar. E esse ano ele começou a ser vendido. E o que a gente viu foi que as pessoas não conseguiam comprar, porque a Nintendo não estava dando conta da demanda, e além disso eles lançaram 2 jogos que realmente surpreenderam, né? Acho que ninguém esperava um hype tão grande do Switch, né? Muita gente que eu conheço que comprou o console por compra de impulso, assim. Tava lá e viu o console, pegou na mão, achou legal, e trouxe um pra cá. Você, inclusive, né, Riga? Eu não vou me pronunciar sobre isso. mas eu tô feliz pra caramba. Zelda Breath of the Wild é um jogo incrível. Super Mario Odyssey, já coletei 500 luas. Zelda eu tenho mais de 130 horas. Cara, é sensacional. É sensacional. Não, o pessoal que é mais gamer, eu acho que já tava na expectativa, óbvio, né? Uma ideia nova, uma execução legal. Mas assim, eu digo de gente que é fora do mundo dos games, tipo o Riga, tipo, do nada, aparece com um console e aí ele ficou se lamentando por uns 5 Tecnocasts. Puta, eu gastei uma grana. Puta, agora eu tenho que pagar a fatura do meu cartão de crédito. Pegou uma galera mesmo. E eu senti esse mesmo hype acontecendo no primeiro iPad, se você quer saber. Teve muita gente que também viu o lançamento do iPad e, sei lá, pra que eu preciso disso? Mas aí pegava um iPad na mão, tinha aquela experiência de dar o print nas fotos lá no álbum pra ver a foto grande naquele painel, né, na sua mão assim. E teve muita gente também que acabou comprando um iPad por causa... ficou impressionado, né, com esse primeiro uso do produto, assim. Eu acabei não comprando o Switch, mas confesso que eu joguei algumas vezes e achei bem legal também. Acho que o que é legal do Switch é que ele recebe jogos que normalmente seriam jogos de consoles de mesa, só que você pode levar ele pra qualquer lugar. Então, por exemplo, Skyrim é um jogo que foi lançado há um tempão, né? Acho que faz 5, 6 anos, mas pela primeira vez você pode jogar ele no modo portátil. Doom você pode jogar no modo portátil. Então, é uma proposta que a gente não sabia se ia dar muito certo ou não, porque, né, negócio portátil, talvez a durabilidade seja menor, mas no final acho que deu muito certo. Tanto que já vendeu 10 milhões de unidades, não era uma tarefa tão difícil, mas ele deve vender mais do que o Wii U em 4 anos no primeiro ano. Mas os jogos também são bem caros, né? Isso é um detalhe considerável aí. Pois é, os jogos são bem caros e esse ano consoles bem caros foram lançados, né? Xbox One X acabou de chegar no Brasil, esse finalzinho de ano, R$ 3.999. E é engraçado, porque a gente já tinha um Xbox One S, era uma versão meio que aprimorada do Xbox One, mais fino, com uma fonte lá integrada e tal, e a gente viu uma terceira versão do Xbox One chegando, rodando jogos em 4K. Ele chegou aqui no Brasil oficialmente dia 15, eu inclusive recebi um da Microsoft no dia 14, no dia anterior, tô com ele instalado aqui e tô começando a testar ainda pra ver as minhas impressões. Mas o problema é que a minha TV não é 4K, então eu vou ter que fazer um upgrade aqui pra conseguir
conseguir ter a experiência completa com ele. Poxa, infelizmente você vai ter que comprar uma TV 4K agora. Não, o pior é que a TV que eu tenho aqui, ela tem, sei lá, 2 anos. Mas é uma TV que, cara, tá zero. Então, eu nem usei o suficiente porque eu não uso diariamente, né, a TV do escritório aqui. Então, dá dó trocar ela tão cedo assim. Mas enfim, já vi umas ofertas de TV 4K, acho que talvez valha a pena pegar. Bom, se precisar de gente aí pra ajudar no review, estamos aí. O Tecnocenter novo fica pronto, acho que lá pra fevereiro, assim. Então a gente marca um churrascão lá e já faz uns campeonatos no Xbox. A gente podia ter o Xbox One X, né, no Tecnocenter, e a gente podia ter um console que tem jogos exclusivos, né, tipo o PlayStation 4 Pro, que tava prometido pra chegar esse ano, até agora não chegou, né, enfim. Ia chegar com o PS VR também nada confirmado, já 19 de dezembro, a Sony anunciou. Não vai chegar, né, esse ano, 2018. só em 2018. Mas aí já aproveita a TV 4K do mobilão e já testa os dois. Deixa eu aproveitar então que a gente tá falando aqui de gastar muito dinheiro, de equipamentos super potentes. 2017 foi o ano que oficialmente as empresas falaram, olha, a gente não tá ganhando dinheiro o suficiente com os smartphones, então vamos lançar uma categoria mais cara de smartphones pra ver se alguém tá disposto a pagar mais pra se diferenciar das pessoas normais, dos seres humanos normais. Surpresa! As pessoas estavam dispostas a gastar mais. Até o momento, os estoques estão batalhando aí, né, pra se manter nas lojas. Pois é, iPhone 10 acho que foi o símbolo dessa nova categoria, né? Porque smartphone de $999. Assim, na pré-venda você não conseguia mais comprar, né? 20 minutos, esgotou tudo. Agora já tá normalizando os estoques, mas mesmo assim foi uma procura muito alta. E aqui no Brasil a gente nem comenta preço, né? Sim, R$7.000 na versão de entrada, 7.800 na versão 256, né? Você tá testando o iPhone 10, né? Eu tô. Ele é tudo isso mesmo? Cara, eu tô com a versão 256, né? E aquela que é branca. Eu tenho opiniões bem positivas sobre ele. Assim, até o momento me parece o melhor smartphone do mercado, realmente. O Face ID eu ainda tenho algumas ressalvas. Tem horas que eu ainda sinto falta de ter um Touch ID. E isso porque ele não é tão prático em determinadas situações, assim. Por exemplo, primeiro, ele é muito rápido. Se você tirar ele do bolso e apontar para sua cara em condições ideais, ele já destrava a tela na hora. Então, é para ser realmente muito natural a interação com o smartphone. Mas, às vezes, ele tá na mesa, você só quer revelar o conteúdo da notificação. Você tem que tirar ele da mesa, levantar e apontar para sua cara. Às vezes, você tá com alguma coisa na frente da sua cara, tipo agora que eu tô com o pop filter e um microfone. Então, eu aponto ele pra minha cara e eu não consigo destravar. Eu tenho que arrastar e bater senha. Enfim, isso acontece em várias situações que normalmente a gente não percebe. E é até ridículo de falar, entre aspas, reclamar disso num podcast. Mas, sei lá, você tá na cama deitado de lado, você não consegue destravar ele com o seu rosto. Você tá deitado com aquela papada assim embaixo do pescoço, sabe? Assistindo coisa no notebook no seu colo. Você não consegue destravar com o seu rosto porque a papada aparece e ele não identifica você. Você tá com o rosto molhado porque você tá nadando. Ele não consegue destravar porque, sei lá, deve refletir alguma coisa nos pingos de água que estão na sua cara, ele não identifica você. Ou você acabou de sair do banho também, mesma situação. Enfim, tem várias situações que você acaba tendo que botar a mão pra destravar utilizando uma senha. E, no geral, também eu notei que ele é um pouco mais lento que o Touch ID. Isso é natural, porque o Touch ID, quando chegou, também não era instantâneo, como é hoje. Isso é normal até nos smartphones Android intermediários, hoje em dia, né? O sensor de digitais é super rápido. Mas, quando foi lançado, eles eram lentos. Então, eu imagino que é um problema que a Apple vai conseguir corrigir daqui a alguns anos. No momento, dá pra falar que é rápido, a precisão é média, mas a velocidade também não é tão rápida quanto do Touch ID. Então, é um smartphone bem legal. Bem caro também, não sei se dá pra recomendar a compra. Mas não foi só a Apple que lançou smartphone super caro, né? Na Samsung a gente também viu o Note 8, ele já era um pouquinho caro, mas esse ano ele veio um pouquinho mais caro ainda, então chegou lá na faixa dos $900. Cara, eu acho que o Galaxy Note 8, ele pega o S8, que já era um aparelho muito bom, e ele transforma em um Note, simplesmente, né? Não tem nenhuma novidade muito grande nele, a não ser as duas câmeras, mas que já era uma evolução normal de mercado, que a gente já esperava que tivesse mesmo, e ele coloca lá a canetinha, coloca uma tela um pouco maior e um design mais quadradão. E esse é o Galaxy Note 8. Se a gente for comparar o avanço que a gente teve de iPhone 8 para iPhone 10, é uma coisa absurda. No Galaxy S8 para o Galaxy Note 8 é um avanço legal. Mas esse ano foi muito importante porque a Samsung meio que ressurgiu, né?
Ela não tava na pior. O Note 7 foi o episódio que marcou a empresa em 2016. Em 2017 ela conseguiu entregar 2 bons produtos que fizeram a gente esquecer um pouco essa história, né? Sim, a Samsung mandou muito bem esse ano. Eu testei o S8, eu testei, brinquei um pouquinho com o Note 8. Também estou aqui com o iPhone X e o iPhone 8. Né, publicamos o review aí faz uma semana. E assim, essa diferença de hardware entre o aparelho que era o flagship e o aparelho que é o novo, mais caro de cada uma dessas empresas, na Apple é mais notável, mas talvez seja culpa da própria Apple, que demorou muito para soltar atualizações para o iPhone normal. A gente até fala isso no review, o iPhone 8 tem a melhor tela, só que de LCD, né? Então, o problema é justamente ainda tá com LCD, ainda tá com a interface, o design cheio de bordas, em pleno 2017 e tal. E o que a Samsung fez é que ela já colocou toda a tecnologia dela no S8. Então, não tem tanta diferença no Note 8, porque o S8 já te entrega uma experiência bem completa, assim. O iPhone 8 ainda consegue se diferenciar internamente, que o hardware dele é muito mais potente. A câmera também, eu fiz um comparativo, eu acho que eu gostei mais da câmera do iPhone 8, mas eu falo acho porque tem algumas situações que o S8 se deu melhor. Por exemplo, baixa luminosidade, o S8 conseguiu ter uma cor mais natural, enquanto que o iPhone às vezes forçou um HDR que deixou a imagem meio cinza. Mas assim, você pode ter certeza que comprando qualquer um dos dois, você vai estar muito feliz. Apesar do iPhone 8 ter uma velocidade melhor, ter um hardware melhor, a Samsung tem um design melhor. Então aí você vai ter que escolher se você prefere o design ou a performance no longo prazo. Bom, é claro que iPhone X é um aparelho muito bom, a gente soltou o review esses dias, nem todo mundo concordou com a análise, mas de fato ele entrega tudo que ele se propõe a entregar, só que a gente tem a parte de dentro, a parte do software, e, cara, esse ano foi bem ruim pra Apple em termos de software. Eu não sei o que aconteceu, não sei se eles demitiram todos os engenheiros de softwares bons, eu não sei se Steve Jobs estivesse vivo não teria acontecido nada disso, mas, cara, tá difícil. Acho que eu não conheço ninguém que não esteja reclamando do iOS 11. É normal, sempre que sai um update, é normal que a galera reclame, porque até os leigos já sentem que esses updates deixam o device um pouquinho mais lento a cada ano. Mas o problema é que o iOS 11 trouxe vários bugs esquisitos demais, assim, esquisitos no sentido de sério, Apple, que você conseguiu deixar isso passar. E é claro que vindo da Apple, a exigência é muito maior, porque ela é conhecida historicamente por ser perfeccionista e por prestar atenção nos detalhes. E o iOS 11 traz vários bugs, trouxe vários bugs, né? Alguns já foram corrigidos e junto com essas correções vieram outros novos de brinde, né? Mas também trouxe várias inconsistências de design, né? Um elemento que na documentação para um aplicativo ele funciona de uma forma, num outro aplicativo o mesmo elemento ele é colocado de outra forma, alguns pixels mais para cima, alguns pixels mais para direita, enfim. Então é um sistema um tanto inconsistente para os padrões da Apple. Mas eu acho que no geral assim é um sistema normal, né? Se for ver. Cara, mas por exemplo, bug da calculadora, que você aperta um botão de operação lá e ele não detecta direito e você digita um número, sei lá, tá digitando 6 mais 6 e vira 66 na tela. Sim. É tipo, bug no autocorretor, que do nada você digita I, e aí ele corrige pra A e um emoji estranho, que não existe. E aí tem que soltar uma atualização pra corrigir um bug no autocorretor. Sei lá, achei muito estranho. Acho que isso estava relacionado aos atalhos de teclado, né? Que você consegue salvar algumas coisas pré-definidas. Tanto que a Apple ainda falou, uma correção temporária é entrar lá nos seus atalhos e configurar manualmente. Ridícula, né? Mandar a galera fazer isso. E o da calculadora, o bug, na verdade, era uma feature. Porque a feature é uma animação. Quando você toca no botão, ele tem um fade. Só que o pessoal não percebeu que as pessoas digitam muito rápido na calculadora. Sim! Isso chama memória muscular. As pessoas sabem onde estão as teclas da calculadora. E se esse efeito de fade branquinho não tiver terminado ainda quando você tá digitando o segundo botão, o segundo toque é ignorado. Então, assim, o que acontecia é que você digitava 6... Se digitava o mais muito rápido, o efeito do 6 ainda não tinha apagado, o mais era ignorado. E aí você digitava o 6 de novo, então fica 6, né? Então a correção seria, tipo, diminui o intervalo e o tempo do fade, né? Então, é umas coisas muito bobas. Alguns dos bugs são tão bobos que é por isso que levantaram esse questionamento, né? O que tá acontecendo, Apple? Sério, vocês não prestaram atenção nisso? Teve uma semana particularmente ruim pra Apple, logo nesse finalzinho de ano, e envolveu também o macOS. Então, tinha um
bug bizarro no macOS, que é o seguinte: o usuário root, ele pode fazer qualquer coisa, ele é o super administrador do sistema. Isso é muito comum em sistemas Unix. E aí descobriram que se você tentar fazer login, né, tentar alterar alguma configuração importante do sistema, você pode colocar usuário root e a senha em branco. Ele autoriza como usuário root. Assim, como que o sistema operacional deixa passar um bug tão ridículo como esse, né? Uma falha de segurança tão ridícula como essa. E aí a Apple soltou uma correção às pressas. No outro dia já estava pronto, já estava sendo liberada para todos os usuários. E aí, o problema de soltar uma correção às pressas é que nem sempre dá para testar direito, né? E de fato, o que aconteceu foi que eles soltaram essa correção e quebraram outro recurso do sistema, que era o compartilhamento de arquivos. Então não dava para compartilhar arquivos, né? Aí soltaram outra correção e parece que essa outra correção, algumas pessoas ainda tiveram um problema, ainda não voltava o recurso. Então, Apple e software esse ano definitivamente não se deram bem. O Google também teve os seus problemas, né? Não exatamente com o Android, mas mais com o smartphone que eles lançaram. O Pixel 2 e o Pixel 2 XL foram as novas apostas do Google em smartphones. O Pixel 2 XL tem até a tela com as bordas mais finas, os aparelhos são super rápidos, tem câmeras com notas altíssimas no DxOMark, mas eles começaram a apresentar um conjunto tão grande de problemas que a gente teve que fazer um post reunindo tudo, porque eram muitos problemas, alguns muito pequenos e alguns bem mais perceptíveis, como por exemplo a tela do Pixel 2 XL, que é um display POLED feito pela LG, estava apresentando burn-in. Então, se você abrisse uma imagem cinza, você conseguia ver que tinha um fantasma na parte de baixo, que é onde ficam os botões de navegação, voltar o home e o multitarefa. O Google chegou a liberar uma atualização de sistema para deixar de exibir essa barra inferior de ações quando o dispositivo estivesse inativo, para minimizar o burn-in, e até diminuir o brilho máximo da tela, que é para tentar resolver esse problema. Eu achei muito engraçado a solução para um problema de hardware é você limitar o software, né? Pois tá dando burn-in por causa dos botões? Tudo bem, a gente tira os botões. Tira os botões. Tá dando burn-in por causa do brilho. Diminui o brilho. E acabou. Pronto! O Pixel 2 roda o Android 8.0 Oreo, que é uma atualização meio que de manutenção, né? Ela não traz muitas novidades em termos de recursos. Ela traz otimizações, né? Então, que legal, consome menos energia. Que legal, tá mais rápido. Assim como tinha no Android 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.1. Enfim, todas as versões de Android têm essas melhorias. Uma coisa bacana do Oreo é que tem o Project Treble, que ele permite atualizações mais rápidas. As fabricantes, a gente ainda não viu, né, isso funcionando muito bem, até porque a quantidade de smartphones com Oreo é muito baixa, ainda tá em 0, alguma coisa, 0,3%. 0,5%. Opa! Aumentou. Nossa. Mas uma das regras para esse negócio funcionar é que todas as fabricantes que lançarem smartphones, né, compatíveis com isso, compatíveis com o Google, eles precisam rodar uma versão totalmente pura do Android, assim, sem drivers específicos nem nada. Então, se o dispositivo for capaz de botar uma versão, o AOSP, né, que é o Android Open Source, que é o Android Vanilla, o Android sem nada, ele tá apto a funcionar. E, de fato, por exemplo, a Huawei, que é uma das fabricantes que mais muda o sistema, né, tem toda uma interface específica, vários recursos de câmera, enfim. O novo smartphone deles é capaz de fazer isso. Então, quem sabe em 2018? Vamos voltar em 2018 e ver se isso deu certo? Espero que sim. Em 2018 eu também estou curioso para ver a trajetória da Motorola, porque depois que ela foi vendida do Google para Lenovo, a quantidade de lançamentos só aumentou, né? Nesse ano a gente teve 11 smartphones novos deles, né? Entre a atualização da linha Moto G, da linha Moto Z, voltou o Moto X, teve a linha nova do Moto C, a atualização do Moto E. Isso acabou deixando a gente em dúvidas sobre se a Motorola tá meio perdida, e se essa estratégia realmente tá dando certo para ela, porque a gente testou praticamente todos os smartphones que eles lançaram esse ano e a maioria deles não nos impressionou, não deixou a gente muito impressionado. Por exemplo, eu testei o G5S Plus, o diferencial dele é a câmera dupla e ela não funciona direito, né? O efeito para borrar o plano de fundo, ele não consegue reconhecer o plano de fundo, a pessoa que tá na frente é a pessoa no plano de fundo. O Iga testou o Moto X4, também tava com o mesmo problema, não era? Sim, o Moto X4 tem o agravante de que a câmera frontal simplesmente não foca. Ela tem um foco fixo e você tira uma selfie numa distância que eu considero normal, né, que é
Você pega o smartphone, coloca na sua frente, tira uma selfie. No smartphone bom, a selfie sairia nítida, mas no Moto X4 ele foca simplesmente no que tá atrás de você. Então, é muito ruim. Além do problema na câmera traseira, tem um problema na câmera frontal. E o X4 é aquele aparelho que fica entre o G5S Plus, né, e o Z2 Play, mas ele não tem um diferencial importante para justificar a existência dele. E os preços estão muito parecidos também. Então, é uma estratégia muito Samsung, né, que deu certo para a Samsung. A Samsung é a maior fabricante de smartphones hoje, mas eu não sei se para Motorola tá muito legal, porque a gente estava acostumado com uma Motorola que era muito fácil de você recomendar e comprar. Ah, quer um smartphone, você não quer gastar muito? Pega o Moto E. Ah, você quer ter uma experiência legal? Não quer um smartphone que fique travando, tem uma câmera bacana? Compra o Moto G. E aí depois tinha o X, que era o smartphone que fazia tudo que você queria. E agora a gente tem muitas linhas, né? O revival da Motorola foi muito em torno disso, né? Uma marca que tinha um hardware bem justo, assim, e tinha um preço também muito justo. Então, era muito fácil recomendar em qualquer faixa de preço como uma compra boa. E hoje em dia são tantas opções que às vezes a pessoa fala, tem esse aparelho aqui, portanto, eu já tenho dificuldade de falar se vale a pena ou não, se não tem um concorrente oferecendo alguma coisa melhor e tal. Então, eu imagino se na cabeça da gente que acompanha a tecnologia o tempo todo isso tá difícil, na cabeça do leigo, como é que não tá isso, sabe? Às vezes a estratégia deles é ter um aparelho que fique próximo ali da faixa de qualquer intenção de compra, utilizar o poder da marca para alavancar vendas, né? Então o cara chega na loja e fala, eu tenho tanto para gastar, o que você tem aí? Sempre vai ter algum Motorola, né? Afinal, 11 opções. E aí o cliente chegar e falar, legal, Motorola é bom, e levar. Não sei, talvez em 2018 a gente vai ver se isso deu certo ou não, dependendo da quantidade de aparelhos que eles lancem no ano que vem. Então, só que aí já os rumores dizem que a Motorola vai continuar exagerando na quantidade, né? Então, talvez piore um pouco, porque hoje a gente tem o Moto G5 e o G5 Plus, né? Sem considerar a linha G5S. Ano que vem vamos ter o Moto G6, G6 Play e G6 Plus. E ainda provavelmente vai ter um G6S, vai ter a mesma coisa do Moto E5, E5 Play, E5 Plus. Então, meu Deus. Eu não sei se a situação vai melhorar, talvez piore, mas é uma coisa que talvez esteja dando certo para a Motorola, porque em questão de vendas, né, pelo menos no segundo trimestre, eles conseguiram vender uma quantidade maior de aparelhos, 12% a mais de aparelhos que em 2016, no mesmo período. A questão, eu não sei se eles estão ganhando realmente dinheiro com isso. Mas tem que analisar também um pouquinho do mercado nacional, né? Acho que a gente está saindo de crise, talvez isso também influencie não só a Motorola, mas o mercado de smartphones como um todo. Eu esperaria um pouco mais para a gente ter uma margem de comparação aí. Sim, e dentre todos esses aparelhos, acho que só um é que realmente foi uma compra mais recomendada, que é o Z2 Play, que o Alecrim testou. Apesar eu tenho, na verdade, ele. Ah, é verdade, você é dono de um Z2 Play. Mas foi meio que... Eu não queria ser dono e acabei sendo, porque eu lembro que eu comentava até com o Riga, eu falava, Riga, eu vou esperar lançar o X4, porque eu tô apostando alto no X4, eu acho que vai ser o melhor smartphone da Motorola no ano e tal. E aí eu precisei trocar de smartphone e o X4 não tinha sido lançado ainda. Então eu peguei o Z2 Play e falei, bom, depois que lançar o X4, se ele for melhor, aí eu vendo o Z2 Play e tal. E no final das contas, eu tô com o Z2 Play até hoje, porque ele é tecnicamente o melhor. A câmera dele tá mais estável. Foi engraçado que quando eu peguei o aparelho, ela parecia ter problemas de foco, parecia ter problemas de coloração, mas eu acho que teve alguma atualização de software porque depois estabilizou. Tanto é que eu acho a câmera do Moto Z2 Play bem decente hoje em dia. E a bateria funciona, tem uma boa durabilidade, tem uma boa autonomia, a tela é excelente e tal. E no final das contas eu vi que não valia a pena mesmo o Moto X4. Foi uma grande decepção e eu tô com o Moto Z2 Play até hoje porque em todos os aspectos ele tá me satisfazendo. Então, a gente viu a estratégia da Motorola de uma coisa mais Samsung, de ir para todas as faixas de preço. E uma empresa que tem uma estratégia meio estranha no Brasil é a LG. Porque, assim, no ano passado a gente falou que ela meio que sumiu do mercado, né, no Brasil, porque ela lançou o G5 SE, foi um fracasso de vendas, tanto que o G6 mudou totalmente. E o G6 é um aparelho bacana, a gente vai falar mais sobre ele, mas a estratégia da LG no Brasil vamos lançar 500 smartphones de entrada, 500 modelos diferentes, então tem o K4, K6, K8, K10, K10 novo, K10 2017, e esse ano eles lançaram a linha Q, que seria um smartphone intermediário premium, né? Porque ele tem todo aquele design bonitão, né? Tem tela que ocupa quase toda a parte frontal,
tal, mas ele veio com hardware meio ruim, né? Então, o Snapdragon 430 não é lá aquelas coisas. De fato, o desempenho deixa um pouco a desejar. A câmera é ruim, o design risca com facilidade, enfim, foi uma grande decepção. E aí, quando a gente vê a linha de produtos da LG hoje, o Q6 ele foi lançado por R$1.600, que seria um preço aí de um intermediário premium, e hoje ele tá por 1.100. Então, o que acontece na LG é que tem smartphones de 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, e aí lança lá o de 3.999, que foi o G6. E não tem nada no meio. Então é muito difícil você comprar. Ou você compra o top de linha, ou você compra um smartphone básico, né? Mas o G6, de fato, é um aparelho que é muito bom, ele é bem melhor que o G5, né? Ele tem uma tela sensacional, é LCD, mas é uma tela da LG LCD, então ela é realmente boa. A câmera tá legal, a bateria dura bastante, talvez é uma das melhores autonomias entre os tops de linha esse ano, só que ele foi lançado com preço de S8, e ele era inferior ao S8 em tudo, então a estratégia da LG foi melhor que no ano anterior, mas ainda assim deu aquela pontinha de decepção. Pô, será que não vai nunca? É porque o ano anterior foi quando ela lançou aquela aberração, né? Aquela vez que você tinha que tirar de baixo o encaixe pra colocar os módulos do smartphone. Foi o G5, né, que tinha isso. Sim. Eu gostava disso, na verdade. Nossa, mas foi muito mal implementado. Não, exatamente. Eu gostei da ideia. Eu queria ter alguma coisa meio modular, assim, que era aquela pegada micreiro que eu tenho, né, tal. Mas a ideia realmente era muito ruim. Com relação aos preços do G6, a LG chegou aqui já sabendo que estava fazendo alguma coisa estranha. Porque no evento de lançamento ela apresentou o aparelho, apresentou todas as características. Ela, por exemplo, pegou um aquário e jogou a LG G6 lá dentro para mostrar que ele é resistente à água e tudo mais. Mas na hora de falar do preço, o pessoal meio que desviava, sabe? A gente teve que ficar perguntando lá, mas e o preço de lançamento no Brasil, não sei o que. E aí, de repente, alguém falava rapidinho, R$4.000. E depois voltava a falar de outro assunto, sabe? Parecia que todo mundo naquele evento ali de lançamento foi treinado para evitar falar ao máximo para evitar falar do preço. Eles sabiam que seria inevitável comparar com o S8 ou até mesmo com o S7, porque até hoje o S7 é um aparelho super poderoso e tal, e agora tá com preço bacana. A questão custo-benefício acho que é a melhor hoje em dia, é o S7 ainda. Exato. Outra coisa bacana da concorrência entre fabricantes de smartphones é que você pode ver algum recurso que demora a ser adotado por grandes como Samsung e Apple, como por empresas mais conhecidas, mas acaba chegando a outras. No caso, recentemente a fabricante chinesa Vivo anunciou que vai ter o primeiro smartphone com sensor de digital sob a tela. Já é uma das 5 fabricantes que mais vendem smartphones no mundo, né, junto com a Huawei também e com a Oppo, e ela vai estar fazendo uma parceria com a Qualcomm para adotar o leitor de digitais sob a tela, que é algo que rumores dizem que a Samsung tentou adotar no Galaxy S8, não conseguiu a tempo e acabou desistindo, botou na traseira e acabou focando em outras formas de desbloqueio. E a Apple também parece que está desistindo do Touch ID, como a gente viu o iPhone X está apostando muito forte no Face ID. Então é algo muito importante também essa questão da concorrência. Outra empresa chinesa que a gente ouviu falar bastante esse ano foi a OnePlus, né? A gente, inclusive, conseguiu revelar em primeira mão detalhes sobre o OnePlus 5, que... Exclusivo. Com todo tipo de especificação, com a tela de 5,5 polegadas, resolução, especificações, a qualidade da câmera também. O OnePlus 5 ele foi lançado em junho, né? O OnePlus manteve uma tradição que começou no ano passado de lançar uma versão atualizada do smartphone no mesmo ano, e já em novembro lançou o OnePlus 5T, cujo principal destaque é a tela infinita, né? A tela com as bordas mínimas, que ocupa basicamente a mesma área de uma tela de 5,5 polegadas, só que ele tem aí uma tela de 6 polegadas. Eles também deram um jeito na câmera, melhoraram a câmera para tirar fotos mais nítidas em pouca luz. Eles aumentaram a abertura. Eu acho muito estranha essa estratégia. O 5T surgiu, 5 meses depois do 5, e tem basicamente o mesmo hardware, né? Só realmente a tela que mudou, mas o processador, a quantidade de memória, é praticamente o mesmo projeto, só que com uma nova tela. E aí parece
que, sei lá, parece que dá a impressão que o OnePlus 5 era um produto inacabado, em beta, aí lançaram a versão final, que é o 5T, que parece mesmo ser o projeto final, porque ele tem basicamente o mesmo projeto, só que a tela é diferente, a tela é muito melhor, porque tem mais aproveitamento de espaço e tal. E eu fico me perguntando se essa estratégia tem alguma lógica, porque eu não vejo mais o OnePlus 5 como um aparelho interessante se você tem um aparelho com uma tela mais generosa, que é o 5T, sabe? Eu fico me perguntando se tem alguma lógica ou se é alguma atrapalhada. Na verdade, essa é uma tendência, começou com as fabricantes chinesas, todas elas estão diminuindo o ciclo, na verdade, aumentando a velocidade de atualização dos smartphones, né? Então, o que a gente tinha eram lançamentos anuais, mas hoje o ciclo tá em 10, tá diminuindo para 8 meses. É uma coisa de todas as fabricantes. Algumas fabricantes são mais agressivas, a Sony já fazia isso, né? Lançamentos semestrais, então todo semestre tinha um topo de linha novo, e o OnePlus 5T foi isso, né? 5 meses depois do 5, já veio uma atualização. É uma estratégia de tentar oferecer a última tecnologia disponível, né? E principalmente, se você consegue atualizar seu smartphone mais rápido, você consegue trazer as últimas tecnologias, antes dos concorrentes, né? Mas eu não gostaria de ter um aparelho e sabendo que daqui a 5 meses já vai estar ultrapassado, que de repente nisso ele vai perder o valor de revenda e tudo mais. Mas enfim, se tá funcionando, né? Eles devem saber o que fazem, né? Mas eu acho estranho. Mas de fato, o que a gente viu esse ano foi o bom aproveitamento de tela em todos os smartphones tops, né? O iPhone X, o Galaxy S8. E acho que o smartphone que começou essa tendência foi a Xiaomi com o Mi Mix. E esse ano a gente teve o Mi Mix 2, que foi uma atualização. A gente teve tecnologias mais normais, né? Porque, por exemplo, o Mi Mix, o primeiro, ele tinha não tinha espaço para alto-falante, então era uma tecnologia de condução, assim, por vibração e vazava o som. Esse ano tem espaço para um alto-falante normal. E o Mi Mix 2 é uma atualização normal, com uma tela um pouco menor, né, com um design que faz um pouco mais de sentido, talvez, porque ele encaixa melhor na mão. E, de fato, o que a gente vê é que as fabricantes chinesas estão dominando, né? Claro que a gente passou pelas maiores fabricantes, Motorola, LG, Apple, Samsung, mas a gente não tinha como terminar esse Tecnocast falando das fabricantes chinesas, apesar de elas não venderem os smartphones aqui, porque dos top 5 de smartphones, 3 são chineses, e 3 que a gente quase não vê notícia, né? Então, as duas líderes lá, Samsung e Apple, aí depois tem Huawei, Oppo e Vivo, sendo que a Huawei conseguiu ultrapassar por um trimestre a Apple em vendas de smartphones. Então, é uma coisa muito absurda a potência chinesa, né? Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. Manda pra gente seu e-mail, o que você achou desses destaques, ou qual que ficou de fora e você acha que merecia uma atenção aí pra esse ano de 2017. tecnocast@tecnoblog.net, e não esquece também de dar 5 estrelinhas lá na iTunes Store para ajudar a divulgar o Tecnocast, indica o programa para um amigo, enfim, aquela coisa de sempre que você já sabe. Você pode continuar a conversa com a gente nas redes sociais, em todas elas eu sou @mobilon, @Paulo Riga, @ealecrim, @venturafelipe. O Tecnocast vai ficando por aqui, este é o último de 2017. Uma dica, talvez saia algum episódio adicional, mas não é certeza, seria um pocketcast sobre um tema que a gente ainda quer falar aí, mas vamos parar um pouquinho porque a galera precisa tirar umas férias aí. Voltamos de novo no comecinho de fevereiro. Então fica tranquilo, não estamos parando, tá? É só um intervalo que a gente precisa dar aqui. E é isso, bom final de ano e até lá. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Vamos pros lançamentos que o Felipe tá selecionando todos os games aqui. O Felipe tá com um toque aqui, já tem meia hora. Não. Tô tentando rolar a página. O meu trackpad tá todo zoado. Eu tava... uso por causa do barulho, o mouse. Eu tava lendo a pauta e o Felipe ficava assim, ó. Em cima do texto que eu tava lendo. Eu falei, caralho, não tô conseguindo ler. E com a outra mão ele tava jogando, tenho certeza. E o Galaxy Note 8 também é um aparelho muito bom, porém, pena que ele roda Android, né? Não vou falar isso. Olha. Tudo bem. Ponto. Aí no spot eu gravo. Mas antes, entendeu, Barba? Entendeu todo mundo? Beleza. Não, mas o Barba entende. Do ano de 2017, ponto. Aí a gente grava o spot depois. Mas antes... Gênio entendeu? da edição. Vamos lá. Primeira pauta, Uber. O ano de 2000...
O ano... É. O ano... Oh, meu Deus. Foco.